Bom, para você ligado nesse circuito, assiste a gente aí pela tela do seu celular ou então pela televisão da sua casa, tá no trabalho, tá em qualquer lugar. O papo agora é sobre trânsito. Eu converso agora com o botafoguense, diretor-presidente aqui do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá Barbosa, meu amigo de longas datas. E eu quero já perguntando dele o seguinte, ele consegue assumir a experiência de ser um delegado de polícia com o diretor-presidente do Detran. E agora, vice-presidente também de uma associação nacional dos Detrans do Brasil. Como é que é, Rodrigo? Tudo bem? Seja bem-vindo. Esse acúmulo de função, cara. Tudo bem, Andrezinho? Não é muita coisa para uma só pessoa, não, meu? É muita coisa, meu amigo. É muita coisa, mas a gente tenta trabalhar com muito entusiasmo, né? Muita garra. Eu acho que é o propósito. Eu tô 40 anos de idade, é uma oportunidade profissional única. Já são quase 20 anos de serviço público, né? Desde a carreira como servidor público estadual no Ministério Público do Estado, depois entrando na Polícia Civil do Estado do Amazonas e agora aqui ainda delegado de polícia, carreira da qual me orgulho muito, e à frente do Detran Amazonas desde o início da gestão do governador Wilson Lima. A gente tenta harmonizar e equilibrar as rotinas, mas eu digo que quando a gente tem boa vontade, gosta do que faz, isso flui naturalmente, né? Então, como bom botafoguense sofredor, a gente tem resiliência e segue a vida e vamos trabalhando e vamos resolvendo as coisas. Vem cá, a gente acabou de entrar aí no mês de maio e assim, o Detran tem uma campanha muito intensa que chama muita atenção, que é o Maio Amarelo. Para o pessoal entender o que é esse famoso Maio Amarelo, cara. O momento exige respeito e responsabilidade que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Andrezinho, o Maio Amarelo, na verdade, é um movimento mundial, né? Ele nasceu a partir de um planejamento, da criação pela Organização das Nações Unidas, né? Pela OMS também, que faz parte da ONU, e na chamada Década de Ações para a Segurança Viária. Isso foi lá em 2010, então, a partir de então, surgiram grandes movimentos Brasil afora. No Brasil, esse movimento se intensificou em 2014, e aí nós temos programas voltados para a redução de índice de acidentes. Não à toa que em 2018 foi editada uma lei do Penatrans, que é o Programa Nacional de Redução de Mortes e Vítimas no Trânsito. Outros países já fizeram isso, outros países antes do Brasil, mas a grande verdade é que o movimento Maio Amarelo é um movimento da sociedade civil organizada. Não é um movimento do Denatran, que é o Departamento Nacional, não é um movimento dos Detrans, mas é um movimento de todo o Sistema Nacional de Trânsito, voltado para chamar a atenção das pessoas, da sociedade de um modo geral, para os altos índices de acidentes, de mortes e de vítimas lesionadas no trânsito. São milhares de pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo, milhares de pessoas no Brasil, são mais de 40 mortes no Brasil por ano. Então, a gente tenta chamar a atenção das pessoas, tentando incutir na cabeça delas, tentando transmitir a ideia de que não basta o poder público fazer a sua parte, não basta os Detrans, os entes municipais fiscalizarem ou promoverem conscientização. É importante que a população também contribua e seja responsável no trânsito. Esse é o grande objetivo do movimento. É com muita frequência que eu vejo assim, não sei se é por conta da pandemia, não sei se é por conta do tempo que as pessoas passaram paradas sem poder trabalhar, e agora que está todo mundo querendo correr, apesar de ainda estarmos no meio de uma pandemia, todo mundo querendo recuperar o tempo perdido, coisa que não vai recuperar, mas as coisas estão muito aceleradas e tal, tanto que o trânsito voltou de uma forma muito intensa. E tem acontecido, Rodrigo, muitos acidentes de trânsito, né? Isso aí é notório, então a gente sempre vê, principalmente com motoqueiro, é impressionante. Acontece com muita frequência. Com relação a isso tudo, vocês sentiram também essa mudança depois da pandemia ou durante a pandemia? Isso intensificou de alguma forma?
É como a gente estava conversando nos bastidores, né? A vida de todo mundo mudou. Sim. Em todas as searas, em todos os nichos de atividade. Com o trânsito não seria diferente. A gente observou na época de isolamento social, André, que as pessoas passaram a ter mais assodamento, mais pressa ao dirigir. Muito embora o trânsito tivesse mais fluido, né? A fluidez do trânsito melhorou porque você não tinha pessoas nas ruas. Mas na contramão disso, uma atividade cresceu bastante, a gente constatou já isso, que é a atividade do delivery. Né? Em isolamento social, as pessoas não saíam de casa, os restaurantes passaram a funcionar no sistema de delivery e é uma atividade que se potencializou bastante, inclusive o mercado de trabalho foi voltado para essa profissão. Muitas pessoas perderam seus empregos e passaram a ser motofretistas e tudo mais. E a gente viu um assodamento, uma pressa, inclusive para fazer aquela entrega, para chegar a tempo, para manter o seu emprego, altas velocidades empreendidas, falta dos cuidados necessários, muitas vezes sem capacete, sem um calçado adequado. Cara, o cara do delivery ia entregar sem capacete? Sem capacete, acontece. Cara, acontece. Que absurdo. Mas a principal característica era o excesso de velocidade. Excesso de velocidade e a falta de cuidado, né, da perícia, da prudência ao pilotar uma motocicleta. A gente via aí a olhos vistos ao transitar pelas ruas. E isso, notadamente, que ocasionou um maior número de acidentes. A gente tem a constatação aqui que houve um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado, no que tange a mortes, a vítimas fatais. Foram 19 de janeiro a março ano passado e agora foram 24 pessoas, salvo engano, de janeiro a março de 2021. Isso tem uma causa. A gente acredita, a gente reputa, considera que essa causa seja exatamente essa mudança de comportamento advinda da pandemia. Certo. Agora, acidente de trânsito sempre houve, né? A gente sabe que é um problema sério, a gente tenta fazer a nossa parte, o nosso núcleo especializado em operação de trânsito trabalha diuturnamente, quase de segunda a segunda. Sim. Nós temos em outra frente o trabalho de prevenção feito pela nossa brilhante equipe de educação de trânsito, mas, como eu digo e repito e falei agora há pouco, mencionando a questão do movimento Maio Amarelo, isso é uma coisa que não depende só do poder público. É preciso que a população contribua e colabore com a gente. Então, é a oportunidade também de conclamar aos pilotos, aos entregadores de restaurantes, de delivery, que dirigem com responsabilidade. E os donos de proprietários de restaurantes também que possam contribuir com isso, né? Não estabelecer metas também tão audaciosas para o motoqueiro que pode dirigir com irresponsabilidade na rua e causar um acidente e até mesmo a morte de alguém. Ô Rodrigo, tem pessoas próximas que eu digo, eu vou lá conversar com o Rodrigo, vou perguntar isso para ele. Tá uma interrogação muito grande na cabeça de todo mundo e agora há pouco até agradecer a assessoria de imprensa aqui do Detran Amazonas, mandar um abraço pro Márcio, que ele me tirou algumas dúvidas. Assim, as pessoas querem muito saber, já voltou o Detran tá funcionando, não tá, eu preciso renovar minha carteira, preciso tirar minha carteira. E as pessoas estão com a ideia de que o Detran tá fechado. Eu não sei por que surgiu essa ideia na cabeça das pessoas, acho que passou algum tempo sem atividade, porque assim, é impressionante. O quanto de demanda que o Detran tem é impressionante. O quanto de demanda que o Detran tem e isso é um ponto de interrogação na cabeça das pessoas. Apesar de que existe muita campanha de informação nas redes sociais, no próprio Instagram do Rodrigo. Coloca o Instagram aqui do Rodrigo para as pessoas poderem acompanhar. Tem muita informação lá no Instagram dele. Também coloca o Instagram aqui do Detran Amazonas para que as pessoas possam saber mais. Mas hoje é um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Voltou, não voltou? Quais são os serviços que estão realmente funcionando? O que está de forma online, o que não está? Engraçado que essa inquietude que as pessoas transmitem para ti, André, isso denota a importância do Detran na sociedade, né? É uma instituição que eu aprendi a amar, aprendi a gostar, ao gerir isso aqui e entender que ela presta sim um serviço essencial à população. Na medida que você garante um documento de identificação para a pessoa e não apenas uma carteira de motorista, que você registra um veículo e garante a propriedade daquele bem àquela pessoa, que você oportuniza um emprego para essa pessoa, você confere uma oportunidade de emprego a um cidadão sair daqui com atividade remunerada na CNH dele. Muitas atividades exigem isso. Então, você tem um complexo de serviços que repercutem diretamente na vida das pessoas. O Detran Amazonas voltou, mas voltou com muito cuidado, muita cautela, muita responsabilidade. Teve que mudar os protocolos? Sim. Mudou tudo? Eu posso dizer que o Detran já tinha uma expertise muito grande da primeira onda. Não à toa que quando o governador autorizou um decreto que as secretarias poderiam voltar a partir de uma avaliação do próprio gestor, o Detran Amazonas no dia seguinte tinha voltado, já estava voltando. Que legal isso. Algumas secretarias seguraram um pouquinho, até porque queriam avaliar e tudo mais, mas nós já tínhamos o know-how da primeira onda e fomos a primeira instituição a voltar com todos os protocolos sanitários sendo cumpridos. Nós
cuidamos de todas as nossas instalações, fizemos sanitização, álcool em gel, uso de máscara, face shield, botamos barreiras no atendimento direto ao usuário, espaçamos o agendamento, os agendamentos tinham um intervalo de 5 minutos entre um e outro, nós dobramos esse intervalo para que as pessoas não aglomerassem aqui dentro da sede, então a gente tem um fluxo de pessoas reduzido. Eu posso dizer que nós voltamos com 50% de capacidade e temos os serviços online também. Tá, mas peraí, quem vem aqui consegue ser atendido? Depende, ele tem que agendar. Fazer um agendamento. Detran Amazonas, inclusive, André, foi modelo para o resto do país. Vários Detrans só promoveram a criação do agendamento eletrônico agora com a pandemia. Legal. Eles ainda tinham agendamento manual, aquela coisa da senhazinha manual, ia lá, pegava a senha e esperava para ser atendido. Detran Amazonas já trabalha com agendamento eletrônico há muitos anos. 100% de qualquer tipo de serviço é tudo agendado? Tudo agendado. Você pode vir até o protocolo administrativo, da entrada em alguma defesa administrativa, algum recurso, pode vir. Nós fizemos, não sei se você observou, ali embaixo fizemos uma mudança de layout, catracas inteligentes para evitar o contato com o nosso colaborador. Então, quem faz agendamento, ele já sai com a impressão, com o QR Code, ele não precisa ser abordado por ninguém. Ele apresenta o QR Code na catraca, ele já tem passagem livre. E aquele cidadão que quer ser atendido em alguma outra atividade, ele vai no balcão do nosso protocolo, que agora tem um atendimento praticamente externo. Ele não precisa entrar no Detran, aqui nas instalações internas, para poder ser atendido no protocolo. Então, separamos o atendimento de protocolo, que é administrativo, do atendimento de CNH e de veículos. Então, a gente está em 2021 e assim, as coisas estão muito modernas, muito avançadas, a gente consegue fazer tudo isso de forma online. Isso é maravilhoso, facilita muito a vida de quem precisa de um serviço. Sim. Só procura. O Detran, gente, é igual um hospital. Só procura, só vai quem precisa. Senão a pessoa não precisava nem passar aqui na frente, né? Mas aquele tiozinho que de repente não tem acesso à internet, não sabe como fazer, tem aquele Fusca 68, né? Aquele opalão também, né? Aquele opalão que a gente gosta da nossa época lá. Aspirado, aspirado da nossa época lá. E aí o cara faz como? Como é que esse cara faz? Ele tem que pedir ajuda para um neto? Essa tua pergunta é legal porque é o seguinte, eu costumo dizer, principalmente nas reuniões de associação nacional, quando a gente vai discutir com outros colegas ou com o Denatran, esse processo de tecnologia, de modernização é um processo que a gente chama a forciore, ele se impõe, ele é necessário, não tem como voltar atrás. Sim. Isso eu digo que é um caminho que as outras instituições também vão ter que adotar, mas a gente não pode descuidar de que isso é um processo paulatino, de transição, moderado, principalmente em algumas regiões do país. A realidade nossa aqui é diferente da realidade do sul do país. Sim. E vice-versa, do Nordeste. Então, os irmãos do Nordeste com o Norte, nós nos ombreamos nessa tecla de dizer, tecnologia é legal, mas a gente precisa de um processo lento, de mudança de paradigma, de mudança cultural. Então, a gente não vai estabelecer uma rotina 100% online e descuidar ou desconsiderar a necessidade do atendimento presencial. Sim. Então a gente tem muito cuidado com isso, André. O atendimento presencial ainda existe, ele está aberto aí a atendimento, mas a gente também tem as redes sociais, nossos canais de comunicação, a gente tem telefone para entrar em contato, muitas vezes o telefone congestiona e as pessoas não entendem, são mais de 130 serviços. Para ter uma ideia, muita coisa. Em condição de normalidade, nós atendíamos aqui na sede de 5 a 6 mil pessoas por dia. Que isso? Por dia. 5 a 6 mil pessoas por dia no Detran? É a instituição que mais atende ao público no estado. Isso diariamente. Antes de pandemia, Antes de pandemia Covid. Mas é o que eu quero reforçar, o atendimento presencial continuará sempre. O Detran Amazonas não vai fechar as portas por conta do atendimento online. Certo. E a ideia é que a gente promova cada vez mais política de autoatendimento. A gente está com uma transformação tecnológica em curso que vai possibilitar ao usuário fazer o seu serviço com biometria facial. O seu celular, biometria facial. E construída essa plataforma, nós vamos espalhar totens de atendimento pela cidade inteira, nos shoppings, Legal. Nos centros comerciais, com impressorinha, com maquininha de cartão, ele vai lá, executa o serviço, imprime seu documento, fim de papo. Gente, isso é muito legal. Deixa eu falar pela minha experiência, não é o diretor-presidente do Detran que está falando, sou o André Ricardo. Isso é muito legal porque o Rodrigo é um cara antenado com tudo que é novidade, que é tendência e está sempre nesse processo de evolução, de trazendo o que é novo para implantar aqui dentro. Porque isso tudo vai facilitar o seu atendimento, a sua vida. A vida já está muito curta, diga-se de passagem, para você perder tempo. Exatamente. Horas e horas esperando para ser atendido no Detran. Então você pega a tela do seu celular, você de repente, tiozinho, eu quero falar com você. De repente, se você não tem acesso à internet, tem dificuldade em alguma coisa, peça ajuda de um sobrinho, de um primo, de um filho, enfim, para pedir ajuda de quem pode lhe ajudar. Ou até mesmo aqui, entra lá
de alguma forma liga para o Detran, ou entra nos canais de autoatendimento, que você vai ser ajudado com relação a isso. Ô Rodrigo, o que mudou, cara, assim, nesses últimos tempos, assim, principalmente eu acho que a pandemia contribuiu com isso também. Mas o que mudou nesse Código Brasileiro de Trânsito, que, diga de passagem, eram situações que já existiam, que a gente já vivenciava, mas que não era colocado em prática. Pelo pouco que eu consegui ver, que eu consegui entender, esse novo código chegou para dizer, agora é assim, tem que fazer assim. É um manual, é tipo um manual de convivência atual, é isso? Na verdade o código ele já tem muitos anos e ele passou pela maior transformação desde que ele foi publicado. Foram 57 alterações entre supressões, acréscimos, modificações, algumas muito pontuais, algumas que repercutem diretamente na vida do cidadão, mas o grande enfoque, eu acho que do governo federal, foi realmente trazer um pouco de facilidade para as pessoas. Sim. Tem muitos críticos de trânsito, muitos especialistas que criticam porque o código deixou de colher da oportunidade para ser um código mais rígido, mais rigoroso com relação à punição, com relação ao enfrentamento aos acidentes e com o espírito voltado para promover mais segurança de trânsito. Sim. Isso é um lado que critica. Por outro lado, inegavelmente ele trouxe vantagens, benefícios. Aí a gente pode falar da validade da CNH. Pois é, esse ponto em especial eu queria perguntar de ti, não como diretor-presidente do Detran, mas como uma pessoa que faz parte da sociedade, que tem o seu carro, que dirige pelas ruas de Manaus e tal. Esse lance da validade da carteira de habilitação, sair de 5 para 10 anos. Isso é bom, cara? O motorista, ele não fica defasado, não? É por isso que eu te digo, se por um lado ele beneficiou grande parte da população com benefício, por outro lado também trouxe algumas regras rígidas, que se a gente tiver oportunidade eu vou te falar algumas. Eu tenho uma opinião formada sobre isso em relação à segurança viária. Eu penso que só o futuro vai nos dizer, vai nos trazer o retrato exatamente de como essa mudança poderá repercutir no nosso dia a dia. Isso a gente só vai conseguir dizer lá para frente. Vai conseguir dizer lá para frente. Eu tenho falado isso em todas as lives que eu tenho participado, todos os fóruns. Não dá para você cravar agora como é que vai ser isso. Depende de um comportamento também do condutor. Sim. Mas o fato é que isso vai trazer mais facilidade e economia de recursos para o usuário, que não vai mais ter que renovar em 5 anos, mas sim 10 anos. E é importante que se diga, aqueles que têm de 18 até 49 anos. Porque o cidadão de 50 até 69, a validade permanece em 5 anos. 70 anos ou mais, aí a validade passa a ser de 3 anos. E ainda assim depende muito do médico perito. Médico perito, vamos lá, o Andrezinho tem 30 anos. Vamos lá, vamos supor que o Andrezinho tenha 30 anos. Quem dera, querido. Quem dera, querido. Aí ele vai lá fazer... Eu, Rodrigo, tô mais velho que tu, Rodrigo. Tô com 41, vou fazer 41 agora em maio. Eu fiz 40. Então tá junto, pô. Tá na mesma categoria. Aí nós vamos lá renovar nossa carteira, 10 anos. Via de regra, 10 anos. Mas se o médico perito disser, pô, Rodrigo, infelizmente tu tá com uma doença progressiva na tua vista, Deus me livre, mas tu não vai poder renovar por 10 anos. Tu vai ter que passar aqui de novo daqui a 7 anos. Aí ele pode colocar lá 7 anos ou pode colocar 5. Então, é uma regra de validade objetiva que pode ser alterada pelo médico perito. Mas, repito, 18 até 49, 10 anos. 50 até 69, 5 anos. 70 ou mais, 3 anos de validade. Gente, muito legal. Eu não sabia que funcionava assim, que existia limitações. Outras coisas que mudaram também bastante é que eu falei agora há pouco para você. Era uma coisa que já existia, só regulamentou, não é isso? É mais ou menos isso? Tipo assim, o uso da cadeirinha. Ah, sim. Pô, pelo amor de Deus, né? O uso da cadeirinha já existia resolução prevendo isso. Outra coisa que veio também para o código, que era prevista em resolução, foi a necessidade do exame médico pelo médico e psicólogo especialista, também era fruto de uma norma de resolução, a 425 do CONTRAN, e passou a ter estatura legal. Sim. Questão da cadeirinha também, mas a lei trouxe não só a previsão da cadeirinha, como também um outro critério para que você leve crianças no banco traseiro, que é a altura. Essa é uma inovação, porque antes era aquele critério de crianças até 10 anos, com menos de 10 anos devem ser transportados no banco traseiro. Agora, além da idade, você tem um critério da altura. Então, os equipamentos de retenção permanecem os mesmos, André. Até 1 ano de idade, bebê conforto, de 1 a 4 anos, cadeirinha.
De 4 anos até 7 anos e meio, assento de elevação. De 7 anos e meio até 10 anos, cinto 3 pontos no banco traseiro. Entendi. Só que, se essa criança, ainda que ela tenha menos de 10 anos, ela atingir 1,45 m, ela pode excepcionalmente ser transportada no banco dianteiro. Entendeu? Então, hoje a altura é um critério importante porque os especialistas diziam que a altura poderia refletir na segurança ali na hora de instalar o cinto. Sim. Muitas vezes o cinto pegava na altura do pescoço e em uma eventual colisão isso poderia ser fatal. Ao invés de salvar a vida da criança, poderia ceifá-la. Então a altura é um critério objetivo, um critério que visa salvaguardar a criança que está usando cinto de 3 pontas. No teu ponto de vista, qual é o mais polêmico de todos? Das alterações? É. Ó, vou falar das objetivas um pouco, das positivas. Essa alteração da cadeirinha da altura é positiva. O aumento da idade mínima para transporte de criança em motocicleta também é positiva. Agora passou de 7 para 10 anos. Cara, mas no interior do Amazonas isso é muito difícil. Exatamente. É outra no interior do realidade. Amazonas a questão da segurança com motocicleta é algo que precisa ser discutido para décadas. Fora. É uma mudança cultural importante. A gente vem trabalhando nisso. O governador Wilson Lima tem um olhar muito carinhoso para o pessoal do interior, para o modal de transporte que é a motocicleta. A gente está estudando e discutindo muito essas políticas públicas voltadas para o motociclista e para a motocicleta. Ele é muito sensível a isso. Mas as mudanças polêmicas, como você bem frisou, o aumento da validade é uma delas, para muitos especialistas. Nós temos também a mudança no critério de pontuação para a suspensão do direito de dirigir. Pois é. No regulamento atual, ao atingir 20 pontos, o condutor já automaticamente responde a um processo de suspensão do direito de dirigir. Certo. Agora isso foi ampliado. Essa mudança foi alvo de inúmeras críticas. Virou mais rígido. É algo também que eu preciso avaliar com o tempo como é que vai ser a repercussão disso. Mas como é que está o cenário atual? Aquele cidadão que não cometeu nenhuma infração gravíssima, olha só, André, hoje ele poderia atingir até 19 pontos, com 20 ele já respondia ao processo. Tudo bem. Agora ele vai poder chegar até 40, a partir do qual ele vai ter o processo iniciado. Então ele pode acumular até 39 pontos. Nossa. É o dobro, é mais que o dobro que ele poderia acumular com 19 pontos no ordenamento atual. Ou seja, no ordenamento anterior, desculpa. Ficou muito aceitável. Se ele praticar uma infração gravíssima, ele pode acumular até 30 pontos. Certo. E aí se inicia o processo. Agora, se ele cometer 2 infrações gravíssimas ou mais, aí permanece a regra atual de até 20 pontos e aí inicia o processo. E ainda tem mais outra regra especial. Se ele for condutor de atividade com exercício de atividade remunerada, um profissional de transporte, ele vai poder acumular até 40 pontos, independentemente da quantidade de infrações gravíssimas cometidas. Isso foi um aceno claro, uma mudança clara para agradar a carreira de motoqueiro, de caminhoneiro, enfim. Foi uma opção do legislador, uma opção de iniciativa do governo federal, que é quem tem a competência privativa para legislar sobre trânsito. Muito arriscado. É arriscado e é o que eu te disse. A gente só vai conseguir perceber e avaliar qual é o efeito prático disso e de que forma isso vai repercutir na segurança viária e no trânsito daqui a alguns anos. Bom, para você que ligou a TV agora, a história é a seguinte: estamos aqui com o Rodrigo de Sá Barbosa, diretor-presidente do Detran Amazonas. O papo agora é sobre trânsito e a gente está tirando um monte de dúvidas aqui. Se você perdeu, tá lá no nosso canal no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, enfim, tem vários motivos para você, várias maneiras de você rever esse conteúdo aqui. Ô Rodrigo, o Arthur que trabalha com a gente, inclusive é jornalista lá do portal dos 3.com.br, na hora que a gente estava vindo para cá, levantou uma dúvida. Ele questionou sobre os corredores, alguma coisa sobre corredor viário para motociclistas. Foi vetado isso. Foi vetado, cara? Tinha a possibilidade de ter essa normativa, essa legislação com relação a isso, mas houve o veto presidencial com relação, e aí a gente entende que é perigoso. É perigoso? Tu é a favor ou contra? É perigoso, eu sou contra. Contra. Eu posso ser massacrado aqui, mas eu sou contra. Sim. A gente vai a São Paulo para reuniões, para trabalho e percebe o quão complicado é o trânsito ali com os motociclistas. Tem muito. Passando ali a 100 por hora, 120. O corredor dá a falsa impressão de que ele tem uma via exclusiva e que ele pode pilotar de qualquer jeito. E a gente percebe abalroamento em retrovisor, em carro, e leva isso, leva aquilo, brigas no trânsito. Eu sou particularmente contra. Eu acho que a motocicleta deve ser respeitada como qualquer outro veículo, e é importante que se diga, dentro da escala de vulnerabilidade
no trânsito, o motociclista, ele é um protagonista, né? Você começa de baixo para cima, você tem o pedestre, o ciclista, o motociclista, e aí vai até veículos leves, veículos médios, veículos pesados. Então, o motociclista precisa ser olhado com cuidado, mas dar carta branca para que ele possa pilotar num corredor Não dá. sem nenhum critério é perigoso. Então, essa regra foi ventilada, foi inclusive colocada no projeto inicial, mas foi retirada. Deixa eu tratar de outro assunto polêmico aqui. Teve uma figuraça que eu digo, rapaz, o dia que eu encontrar com o Rodrigo, eu vou perguntar isso dele. Teve uma figura que, por uma deficiência de nascença, ele nasceu sem os braços, foi isso? Sem os braços. Esse cara foi homenageado, condecorado, não sei de que forma. Como o primeiro. Essa história aí lá. Cara, isso aí é internacional. Você que não está acompanhando, coloca a imagem aí, Michel, para o pessoal poder acompanhar. Ele ganhou uma homenagem do Detran Amazonas como o primeiro motorista sem os membros superiores a dirigir em Manaus. É isso. Foi um molecote, moleque novo, né, cara? E aí ele foi preso recentemente como piloto de fuga do tráfico, né? Foi preso. Para piorar ainda mais, uns 2 domingos atrás, ele foi visto pilotando jet ski com as pernas. Cara, esse moleque, se ele estiver assistindo, esse moleque precisa virar um coach, cara. Ele precisa tornar esse talento pro bem. Talento ele tem, exatamente. Ele precisa tornar esse talento pro bem, cara. Para transformar a vida de outras pessoas. O cara sei lá, não consigo explicar. Eu quero até fazer uma entrevista com ele, né? Mas enfim, se conseguimos. Pra gente poder contar essa história dele, porque dizem que ele foi preso, né? Realmente ele foi preso por envolvimento com tráfico de droga, era piloto de fuga e tal, mas esse moleque tem que ser transformado por bem. Como é que é isso? Qualquer pessoa pode dirigir, pode ser condecorado com isso. Como é que a cabeça de todo mundo ficou assim? Como é que o Detran deu um prêmio para uma pessoa como essa? É engraçado, isso foi em 2017, salvo engano. Foi um pouco antes de eu entrar aqui como diretor técnico. Você sabe que eu entrei aqui como diretor técnico em 2017. E fiquei até início de 2019 como diretor técnico e assumi a presidência na gestão do governador Wilson Lima. E na época, quando eu entrei, me relataram o ocorrido. E de fato foi uma felicidade para a nossa equipe médica e para todo mundo que pertence ao Detran, porque a questão de ser um condutor exige tanto da pessoa, acuidade visual, você tem que gozar de boa saúde, passa por exame médico, aulas teóricas, aulas práticas, precisa ser alfabetizado, enfim. E aí você ter esse processo de inclusão, isso muito nos alegra. É maravilhoso. E é um processo que é o que vem ao encontro daquilo que eu sempre venho colocando, tentando colocar como uma imagem do Detran atual, que você vai ver no nosso banner aí, Detran Amazonas promovendo cidadania. Quero transformar a instituição Detran numa instituição que vai além da parte burocrática, uma instituição que está mais perto das pessoas, que promove cidadania. Sim. Então esse fato foi um fato inédito e maravilhoso. Agora, a questão criminal, isso precisa ser apurado, a gente sabe. Isso aí houve indícios indícios ali de participação dele. Se eu estivesse na polícia, poderia até dar uma opinião mais contundente acerca disso, mas eu estou aqui e foi uma opção minha quando eu sentei nessa cadeira, foi dizer, estou aqui como gestor e não como delegado de polícia. Sim. Senão eu não ia conseguir fazer outra coisa. Acaba misturando, né? Mas é um processo muito interessante, que depende de avaliações médicas. O médico é soberano na hora de avaliar. Cabe a ele decidir? Cabe a ele decidir. Se a pessoa tem o direito ou não de dirigir? Exatamente. O exame médico, tanto e aí eu vou te trazer um elemento importante, que o prazo de validade não é da CNH, não é do documento em si, é da realização do exame de aptidão física e mental. É o exame de aptidão física e mental que determina a periodicidade da renovação da CNH. Entendi. Por isso ele é importante e por isso que eu frisei que o médico pode reduzir aquele prazo de validade ao encontrar ou ao enxergar alguma doença progressiva ou pré-existente no indivíduo. O médico entendeu que, apesar da deficiência dele, ele tinha capacidade, tinha habilidade para conduzir um veículo desde que fosse adaptado. Sim. Ele tinha que ter um veículo adaptado. Então, ele conseguiu obter a licença para dirigir, que é a CNH, e obviamente que o Detran, eu acho que pelo ineditismo da coisa na época, promoveu a sua homenagem a ele. Mas infelizmente caminhou aí por outro lado, caminhos tortuosos, mas aí, como você bem disse, espera que ele venha pro lado do bem e traga esse talento, né? Porque ele tem a habilidade ali nas pernas que pouca gente que não tem os membros superiores tem. Não consegue. Exatamente. Ô Rodrigo, pra gente finalizar, a gente tá em 2021, cara, já entramos no mês de maio e tal.
Mais uma vez, coloca o Instagram aqui, tanto do Rodrigo quanto do Detran Amazonas, para que você possa ter mais informações. Mas assim, ainda insistem na prática de que, pô, em Manaus está muito frequente, das pessoas beber e dirigir. E agora com o tal das festas clandestinas, né? Cara, isso está muito frequente. E eu tenho visto que a gente recebe bastante conteúdo, que o Detran tá nas ruas, né? Sim. Esse final de semana, inclusive, entre madrugada de sexta e até domingo, foram mais de 50 pessoas alcoolizadas. E não se enganem, a população, eu falo sempre, a gente sabe onde tem aglomeração de pessoas e sabe onde as pessoas estão consumindo mais álcool e dirigindo. Claro. Nós temos uma equipe de inteligência aqui. A gente não quer promover caça às bruxas, mas é algo que, durante a pandemia, nós conseguimos entender que precisávamos agir com bom senso em relação às outras infrações, especialmente pelo momento econômico pelo qual todos nós estamos passando, e o governador Wilson Lima é muito sensível a isso, me deu a ordem para que eu tivesse esse olhar diferenciado, mas a alcoolemia é algo que a gente não pode descuidar, porque isso acarreta a morte de pessoas nas ruas. Com certeza. Então, isso vem desde o ano passado, André. Na verdade, ano passado no Réveillon, eu te juro que eu acreditava que nós teríamos um número menor do que o ano anterior, do que o Réveillon de 2019. Por conta de quê? Por conta da pandemia. Nós estávamos em dezembro com o isolamento social, algumas atividades haviam sido retomadas, sim, mas nós estávamos ainda no cenário de isolamento, né, de distanciamento. E, para minha surpresa, as festas não estavam liberadas, não tivemos festas públicas na cidade. Verdade. Né? Nos anos anteriores você tinha 4 ou 5 pontos de festas públicas. Que isso pro Detran é péssimo, né? Muita gente bebendo. E essas festas públicas é que direcionam o nosso agir no final do ano, no Réveillon. Nós distribuímos o nosso efetivo em torno dessas festas públicas. E esse ano não precisou. Eu pensei, opa, vai ser um ano mais tranquilo. Nós dobramos o número de alcoolemias, foram mais de 80, se não me engano, no Réveillon. Horrível. E aí, como você frisou bem, as pessoas insistem ainda em beber e dirigir, mesmo tendo outras alternativas hoje em dia, táxi, aplicativo, enfim. O importante dizer é que o Detran está nas ruas. É importante frisar também que essa lei, aí pegando o gancho da nossa conversa, sim, essa lei 14.071, que alterou o código e entrou em vigor a partir do dia 12 de abril, trouxe componentes criminais importantíssimos para quem bebe, dirige e acarreta a morte de alguém ou lesão corporal grave ou gravíssima. Boa. A pena não é mais de detenção, é de reclusão, e ele afastou um dispositivo do Código Penal que permitia com que aquela pena privativa de liberdade fosse convertida em restritiva de direitos. Eu não vou adentrar aqui no aspecto técnico da coisa de elemento subjetivo, de dolo, culpa. Eu só vou dizer o seguinte: se você cometer a matar alguém no trânsito, ainda que seja um crime considerado culposo, ou causar uma lesão corporal grave ou gravíssima e estiver sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa, você não terá mais a possibilidade de promover a conversão dessa pena privativa de liberdade de prisão em serviços comunitários, sim, em pagamento de multa ou oferecimento de cestas básicas. Você vai iniciar em regime fechado, porque é pena de reclusão, e não vai poder transformar essa pena em restritiva de direitos. Ou seja, você vai para a cadeia. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, essa é uma importante alteração com reflexos criminais que foi promovida pela essa alteração que passou a vigorar a partir do dia 12 de abril. Ou seja, amigo, para ser diretor, presidente do Detran, tem que conhecer a fundo tudo isso, né, Márcio? Tem que saber detalhadamente do que vai acontecer, do que está acontecendo e se atualizar. Rodrigo, para a gente finalizar realmente agora, se tivesse que deixar uma mensagem ao pessoal que está assistindo a gente, e se tu quisesse, se pudesse mudar alguma coisa no trânsito, pode ser do nosso estado, pode ser da nossa cidade ou do Brasil, tu mudarias o quê? E mais uma vez, saúde. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe. O Instagram mais uma vez está aparecendo aqui. Agora fica aí, ó. Uma pergunta polêmica, eu quero saber o que tu vai me responder. Vamos embora. Olha, eu vou te falar o que eu falei em algumas oportunidades, em outros encontros. A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga o trânsito. O trânsito é um ambiente de convívio social, um ambiente que deve ser solidário, altruísta. A gente tem que pensar no próximo e não só na gente. A gente precisa também inverter a ideia de qualquer viés econômico. A gente precisa promover segurança no trânsito. Não se preocupar só com construção de vias, ampliar capilaridade de estradas. A gente precisa se preocupar com o condutor,
com as pessoas que estão no trânsito, com a saúde mental dessas pessoas. É um recado importante, pode parecer utópico, idealista, mas é o que a gente enxerga aqui da ponta, tendo contato com as pessoas e com o condutor. Saúde mental, responsabilidade, conscientização, oferecer condições para que essas pessoas possam se qualificar, e é esse o meu trabalho, é esse o meu mote aqui, o meu grande objetivo, especialmente para o cidadão do interior do estado. Então eu estou trabalhando juntamente com o nosso governador Wilson Lima para que a gente possa, com o apoio dele, sob a determinação dele, chegar até o interior do estado, especialmente para agir nesses profissionais. Então, meu grande sonho é isso, é mudar comportamento e não apenas dar estrutura. É importante uma via nova? Mas ela tem que estar sinalizada, ela tem que promover educação, ela tem que dar um direcionamento para o condutor, ela precisa estar pronta para que o condutor possa atuar ali e ele também fazer a sua parte. E o Detran Amazonas eu quero que continue seguindo essa esteira de aproximação com as pessoas, com a sociedade, promovendo cidadania e a gente cada vez mais buscando a excelência dos serviços. Eu costumo dizer, André, que a inquietude é a minha marca. Eu não acho, por mais que algo esteja bom, eu não acho nunca que está bom. Eu tenho que melhorar. Eu acho que a gente sempre pode se aprimorar. Então, esse é o objetivo. E dizer um recado, como você bem frisou, Detran Amazonas está nas ruas e estará nas ruas para coibir práticas irregulares, especialmente a alcoolemia.